Vamos lá, então? Vamos orar. Senhor, nós novamente estamos diante de Ti com a oportunidade, o privilégio de estudarmos sobre o Senhor, sobre as disciplinas espirituais, mas tudo isso, Pai, baseado na Tua palavra, não vindo de ideias, opiniões ou palpites meus ou do Vinícius ou de qualquer outra pessoa, Pai. Nós te agradecemos porque, como o Vinícius, a irmã Vicentina e o Anísio compartilharam, já tivemos um culto tão especial, presencial, e agora estamos estudando, ainda que à distância, estamos juntos, para que aprendamos a te servir mais e melhor, Pai. Pedimos que o Senhor, então, nos oriente, que o Senhor use esse tempo de maneira agradável, para que o corpo de Cristo cresça cada vez mais forte, saudável e cada vez mais útil à tua obra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Amém. Vamos lá. Então, vou aqui compartilhar com vocês o meu arquivo, né? Opa. Aqui. Muito bem. Quer dizer, quase bem, agora sim. Agora sim. Edson, tudo bem? Opa. Aparecendo na aula do Vinícius. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, irmão. Então tá jóia. Estamos aqui recebendo também o pastor Flávio daqui a pouquinho. E, bom, hoje é a nossa segunda aula sobre disciplinas espirituais. Nós estamos falando desse tema. Agora foi a sequência para que nós estudemos justamente... Olá, pastor Flávio, tudo bem? Estamos justamente falando sobre oração. Essa deveria ser a segunda aula, a última aula, mas se precisar de mais tempo, não tem problema, a gente vai acrescentando o tempo, tá bom? Muito bem, então, seguindo aqui, né, o que nós fizemos na aula passada? Bom, aqui é o objetivo da aula, né? Essa matéria, ela tem o objetivo de nos levar a sermos mais piedosos, né? O que a gente deve entender como piedade? Piedade é aquela característica daquele que vive como Deus deseja. Ou seja, ter piedade ou ser piedoso significa ser igual a Jesus. Então, antes de mais nada, disciplina espiritual é justamente para isso, para que nós aprendamos a ser mais parecidos com Jesus. Eu quero convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Já foi o texto da pregação de hoje pela manhã, né? Perdão. Ele está naquele trecho que o pastor Cantoca já tratou, mas o trecho de hoje começa nesse versículo 1, né? E é muito interessante porque eu quero propor algo para os irmãos, né? Então, Romanos 12, 1, se você já decorou, né? Não tem problema, mas diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, nós temos aí, só um instante, tem que admitir 2 pessoas. Muito bem. Então, fala de culto e um culto racional, né? Um outro trecho que a gente já leu a semana passada, e também acho que todos nós temos aí de memória também, né? É 1 aos Tessalonicenses 5, 17. Esse segundo trecho diz assim, olha, ele é curtinho, né? Orem continuamente. E aí a minha proposta aos irmãos, para a gente conversar aqui um pouquinho, logo de início, é justamente essa, né? O que tem a ver o nosso culto racional com orarmos continuamente?
Alguma ideia? Ok, já que estão tímidos, eu vou, eu vou falar alguma coisa para vocês, né? Olha que interessante. Nós temos aprendido com o pastor Flávio que oração, ou melhor dizendo, que para participarmos do culto, tudo isso passa pelo processo de aproximação. A aproximação que nós fazemos, uma das etapas dela é justamente a oração. Então, vamos parar e pensar no seguinte: eu só cultuo Deus quando eu estou na igreja? Não, eu cultuo Deus durante as 24 horas da minha vida, né? Entre 6 e 8 horas, enquanto eu estou dormindo, esse culto não é consciente, né? Mas os outros deveriam ser conscientes, um culto vivo, santo e agradável. E mais interessante, se eu vou cultuar de uma maneira viva, santa e agradável, então eu preciso orar continuamente. Vejam só que ciclo muito interessante. Eu oro porque eu cultuo, e porque eu cultuo, eu oro. Então, é um círculo virtuoso, né, que nós vamos vendo no nosso relacionamento com Deus. Eu vou precisar fechar algumas coisinhas aqui, senão a nossa filmagem não vai ficar boa. Então, baseados nisso, né, nessa conversa, eu quero conversar com vocês agora sobre, vou fazer uma pequena revisão do que a gente estudou na semana passada, né? Por que nós oramos, né? Nós oramos porque é uma orientação bíblica, nós oramos porque Jesus deu o exemplo e ensinou seus discípulos a orarem, nós oramos porque somos dependentes de Deus e oramos também para demonstrarmos humildade. Olha, se somos dependentes de Deus é porque nós somos humildes e precisamos dele, né? O pastor Cantoca também tocou nesse assunto hoje pela manhã, né? E outra coisa, né? Nós oramos porque precisamos nos comunicar com o nosso comandante na guerra espiritual. Não podemos esquecer isso. O mundo nos odeia, e porque ele nos odeia, ele quer justamente... nós precisamos, então, da orientação de Deus e precisamos dizer para ele o que está acontecendo aqui. É claro que ele sabe, mas a gente precisa se comunicar com ele. Outra coisa, né? Por que a oração é importante? Porque ela deve iniciar e encerrar o ciclo da leitura e meditação bíblica. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito interessante. Eu devo orar antes de ler e depois de meditar. Porque assim a fixação, né? Nós vamos ver um exemplo muito legal. Os ensinamentos ficam muito mais fixos e próximos na nossa mente. A oração é importante porque ela nos conduz ao reconhecimento de quem é Deus, né? Lembrando a oração do Pai Nosso, que o pastor Flávio tem explorado conosco lá nos cultos de quarta-feira, ela começa justamente dizendo, né? Pai Nosso que estás no céu. Então, Deus é Pai, Deus está no céu, Ele é o Criador, Ele é o responsável por tudo. Então, eu sei quem é Deus, né? E nós também, a oração é importante porque nós louvamos Deus pelo que Ele é e pelo que faz em nossas vidas. E também porque não há barreiras para impedi-la, né? Tudo aquilo que eu posso orar por pessoas e por situações em que eu não teria acesso normalmente. Alguém está querendo dizer alguma coisa? Ok, então vamos seguir. E finalmente, né? Oração importante. Ok, então agora nós vamos falar sobre aprendendo a orar, né? Como é o processo de aprender a orar? É muito interessante uma coisa que o autor do livro coloca ali, né? Ele fala assim, olha, todos nós sabemos orar. Só que desde o momento que nós nascemos, né? E por que nós sabemos orar desde o momento que nós nascemos? Porque nós somos como bebês. E um bebê, quando ele nasce, ele se comunica assim, né? Ele chama a atenção dos pais pelo que é básico, comida ou aquilo que o incomoda.
assim somos nós quando nos convertemos e ganhamos a vida espiritual. Nós vamos orar, talvez pedindo justamente pelas nossas dificuldades. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é nós precisamos aprender a orar como a gente precisa aprender a orar. E como que a gente faz isso? Exatamente da maneira como a gente aprende um novo idioma. Praticando, ou seja, orando. E um pensamento muito legal que apareceu no livro é justamente esse aqui, né? A oração é o idioma da nossa pátria celestial, onde finalmente viveremos. Então, é muito gostoso isso, né? Como eu disse a semana passada, por muito tempo eu achava que oração era algo secundário. Mas na hora que a gente para e pensa nisso, vai vendo que é um tesouro que temos nas mãos e que a gente vai, às vezes, desperdiçando. Bom, como é que a gente aprende a orar também? Já que prática é a principal maneira de aprender a orar, nós devemos fazer o seguinte, olha lá. Não aprendemos a tocar nenhum instrumento apenas por ouvir ou assistir o professor tocar. Isso é importante. Eu não aprendo só olhando, eu aprendo praticando. Por mais que eu veja alguém orar, eu não vou aprender se eu não praticar, se eu não tentar. Pode não ficar bom, mas é aquela ideia. Eu estou praticando para conhecer, para melhorar. Outra coisa, meditar nas escrituras é essencial. E aí a gente, de novo, né? Olha lá, a oração, a leitura da palavra deveria nos levar a orar, pois é o elo entre a leitura e a meditação que leva à oração. É aquilo que nós falamos já, né? Eu oro antes de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia e depois eu medito. À medida que eu medito e vou percebendo aquelas verdades a que eu fui exposto, naturalmente eu vou orar, porque alguma coisa eu vou precisar aprender. Eu aprendi ali e vai me levar a uma promessa, vai me levar a um pecado que eu preciso confessar, vai me levar a interceder por mim ou por outras pessoas que estão passando por dificuldade. Olha só que interessante. Salmo 5:1. Diz assim o Salmo 5:1. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. A palavra gemer quer dizer, é o mesmo sentido de oração, ou seja, à medida que eu estou, quer dizer meditação. Gemer quer dizer meditação. À medida que eu medito, eu oro, porque é assim, ao orar, que a palavra de Deus vai chegar, ao ler e meditar, eu sou levado a orar para Deus, a levar pensamentos até Deus. E, finalmente, o Salmo 19:4 diz o seguinte: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. A voz de Deus, né? A maneira como a glória de Deus é demonstrada pela criação é exatamente assim. Ou seja, ao contemplar a criação, o próprio salmista foi levado à oração. E é muito interessante, provavelmente o pastor Flávio, ao continuar falando ali sobre a solitude, vai tocar um pouco nisso, né? Sobre a contemplação, aquele momento em que a palavra de Deus está em nosso coração e a gente começa a contemplar as coisas que estão ao nosso lado, naturalmente nos levam a momentos de devoção a Deus.
Muito bem, seguindo mais um pouquinho aqui. Outra maneira, né? A oração como elo entre leitura e meditação. Vejam só. Orando enquanto pensamos no que lemos. À medida que eu vou lendo e meditando, eu vou orando. As orações ineficazes são resultado de falta de meditação. Já pararam para pensar nisso, né? Porque eu oro e muitas vezes eu percebo que nada mudou ou que eu não chego aonde deveria. E um pensamento muito importante, né, de um dos puritanos: arco fraco que não atinge o alvo. Assim é a oração sem meditação. Nós precisamos nos organizar dessa maneira, garantindo que eu tendo foco, eu tendo meditado sobre o que é a palavra de Deus, meu arco, né, minha capacidade de atingir o objetivo será maior. E aqui vem um pensamento, uma coisa que aconteceu com o George Miller, né, na época que está no livro. Depois esse trecho eu vou transcrever todo para o nosso espaço lá no Google Classroom. Mas olha que exemplo interessante ele falou, né? Que antigamente, por 10 anos, o hábito dele foi esse. Ele orava após se vestir e até quase a hora do café da manhã. Ele diz que nesse período, né, fazendo assim, ele levava entre 15 minutos e 1 hora para ter consciência do consolo ou encorajamento, ou até mesmo se humilhar diante de Deus. E antes, né, esse período era justamente... Por que isso acontecia? Era o período em que a mente dele ficava vagueando, estava sem foco. Então ele começava a orar, lembrava de alguma coisa, tal. Se você se reconheceu nesse quadro, saiba que tem companhia do seu professor, né? E outra coisa, aí ele disse que ele mudou um pouquinho. Ele resolveu fazer isso aqui, ó. Ele passou a orar brevemente antes de ler, agradecendo pela palavra e pedindo iluminação. A leitura era seguida de meditação, que é o processo de absorção bíblica, né? Buscando alimento para a alma. A absorção bíblica a gente já estudou. Qual que era o resultado disso? Ele disse, olha, o resultado era, imediatamente eu confessava pecados, era movido a ações de graças, eu intercedia e também fazia súplicas. O que aconteceu? Ele passou a ter nutrição e fortalecimento espirituais antes mesmo do café da manhã. E outra coisa, ele percebeu que o foco dele era completo por causa da base que ele tinha no que ele leu e no impacto que foi causado. Então, é muito, muito interessante como Deus vai fazendo isso tudo. Uma pequena mudança gera tantos efeitos nas nossas vidas, né? Uma outra lição que ele acrescentou, né? A oração deve ser continuada, sem cessar. E isso aqui é muito legal. Ele fala, né? O oração sem cessar não deve ser aquele negócio de, puxa, como é que eu vou fazer para orar o dia inteiro? Mas ele diz assim, nós oramos o tempo todo, mas temos algumas interrupções por causa de alguns pensamentos que vão surgindo, né? É o pensamento de, opa, deixa eu conversar com a esposa, deixa eu atender esse telefonema, é o filho que está precisando. Mas o pano de fundo de tudo é a oração. E não o contrário, né? Opa, peraí, filho, peraí, Clarinha, agora eu vou orar. Não, eu estou orando, opa, agora eu vou agir, né? Agora, isso é importante. Atingir esse estágio, né, dessa oração continuada, sem cessar, requer esforço, mas vale a pena. Como é que a gente aprende a orar, né? A gente aprende orando com outros. Como é? Nós aprendemos outras formas de orar.
E aí nós não ficamos presos naquela fórmula mágica, né? Que algumas pessoas fazem, né? A estrutura da oração é essa. Não, peraí, existem maneiras diferentes de nós tratarmos esse assunto, tem outras maneiras de orar, e é muito gostoso quando aqui em casa a gente desenvolveu, finalmente, nós nos organizamos e pusemos um caderninho de oração, só que nós nos revezamos, né? Então, tem dias que a Kerlen ora por um pedido, e outro dia sou eu. E é muito interessante como cada um de nós vai abordando, apresentando esses temas diante de Deus. Mas também é importante ouvir como outros oram, porque podem nos ajudar a melhorar essa maneira, né? A gente olhando com os outros, além de aprender, a gente ganha estímulo para nos mantermos em oração. Por isso, o culto de oração nesses tempos de isolamento social tem sido tão importante. Primeiro, que nós estamos sentindo cada vez mais a necessidade de orar pelas dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas segundo, porque nós estamos nos reunindo e vendo cada vez mais telinhas ali, né, acessando o culto de oração e podendo participar. E aqui tem outra coisa, um outro conselho, lendo sobre oração, né? Eu também aprendo a orar lendo sobre oração. E outra coisa que nós fizemos, né, no culto de oração, durante esse período de isolamento social, nós estamos estudando sobre as orações na Bíblia. O pastor Flávio trouxe bastante detalhes sobre a oração do Pai Nosso. O pastor Alex também apresentou, né, nos conduziu no estudo da oração de Salomão, ali na dedicação do templo. E também nós temos a oportunidade de ler livros sobre o assunto, né? Eu até vou apresentar para vocês aqui duas sugestões, né? O Chaves para o Crescimento Espiritual tem lá um capítulo sobre oração. Então, vale a pena, se você já fez a aula, né, de Chaves para o Crescimento Espiritual, já sabe o que é, mas se você não fez ainda, aqui está falando, né? O título que ele dá é Oração, Destrancando o Santuário Interior. E o outro, para nos provocar um pouco, né? A oração muda as coisas, daquela coleçãozinha de livrinhos do Sproul. Se não muda as coisas, por que nós oramos? Se muda as coisas, quer dizer que Deus precisa das nossas orações? Então, leia o livro e aprenda mais. E outras coisas, né? Nós precisamos também lembrar que as orações são atendidas. Nós aprendemos a orar porque as orações são atendidas. Uma frase, esse é o final de um pensamento do Spurgeon, né? Que diz assim: se Deus te leva a orar por algo, ele pretende que você o receba. Então, precisamos orar, porque se Deus colocou algo no nosso coração que merece as nossas orações, nós precisamos, então, orar até receber. E um outro pensamento para aqueles que sugerem, né, que oração é apenas uma questão de você se sugestionar. Tem gente que fala isso, né? Olha, a oração não tem efeito nenhum, ela só serve porque você se convence de algo. E aí uma pessoa uma vez disse o seguinte, 10 minutinhos para terminarmos esse nosso pedaço aqui. E uma pessoa, então, formulou o seguinte, olha, se tudo isso é coincidência, certamente essas coincidências acontecem mais quando eu oro. Então, é uma maneira bem legal de a gente rever o conceito e até mesmo, né? É uma maneira de testemunharmos com as pessoas que nos questionam sobre o que é
então, oração ou porque eu oro, né? Nós oramos porque Deus responde às nossas orações. Ele não está de mãos encolhidas. E, finalmente, bom, a gente vai passar para as conclusões. Como temos aí um tempinho até terminar essa sessão, alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Querem dizer algo? Tem oração que é verdadeira poesia, né, Marcelo? Tem mesmo. O Spurgeon, esse irmão, eu ouvi uma oração dele na internet. Eu falei, isso aí parece uma poesia, nem oração, uma oração poética mesmo, né? E eu percebo também que a oração, a pessoa tem que estar conversando com Deus mesmo e ter certeza que ele está com diálogo com Deus para ser espontâneo e verdadeiro e real, né? E ter certeza que ele está sendo ouvido. E como você citou e a gente aprende, é o andar com Deus, essa caminhada aí que nos leva a aprender, né? A orar. Eu, por exemplo, eu gosto muito da oração do pastor Cantoca, do pastor Alex, pastor Flávio. As orações deles, a gente vê a diferença, é gigantesca da oração que a gente faz, né? Mas a gente crê também que uma oração é o Deus que realiza, que faz é o mesmo, né? Então, a oração, eu acho que tem que ter uma sinceridade na oração, né? Bom, e muito mais, né? Sim, muito legal. Mais. Graças a Deus, né, Anísio, nós temos bons exemplos de pessoas sábias na oração e justamente que nos ensinam a pensar muito bem, e, na verdade, é exatamente isso, né? Como eu me expresso? Por que eu estou aqui, né? Por que eu estou orando? O que eu quero? Onde eu quero chegar com essas orações, né? Então, é algo muito, muito importante e que a gente precisa mesmo se desenvolver, né? Mas alguém gostaria de compartilhar algo? Ok. Muito bem. Eu vou passar, então, para as conclusões. E se não precisarmos de tempo adicional, não tem problema, né? Muito bem. Vamos lá. Então, voltando ao nosso texto, para vermos aqui as conclusões, né? Já que a oração é algo que se espera de todos os crentes, como eu vou fazer para melhorar? Então, vamos fazer assim, vamos planejar o nosso tempo de oração. Quando é? Onde é? Quanto tempo é? Vamos incluir a oração no processo de leitura e meditação, a absorção bíblica, né? Abrindo o período de absorção bíblica e encerrando com naturalidade. E também entendendo a dependência e desenvolvendo a humildade. Eu dependo de Deus, isso eu não resolvo. Até foi muito bom, nós tivemos essa oportunidade na sexta-feira, né? Perdão, quinta-feira, de compartilhar com os irmãos a nossa necessidade por um assunto. Então, eu posso fazer o meu melhor, preparar a melhor aula possível, preparar a melhor apresentação possível para um cliente. Mas não é a minha capacidade que vai convencer os irmãos. Não é a minha capacidade que vai fazer o cliente me amar e me aplaudir e me contratar imediatamente. Não. É eu fazer a minha parte, mas saber que o convencimento do coração vem de Deus, não vem de mim. Então, nós oramos também por isso. Dependemos de Deus e somos humildes.
e temos que ser humildes. Outra coisa, como é que eu vou aprender a orar melhor, né? De novo, reunindo-me com outros crentes para orar. Ore com uma pessoa, com duas, com três, monte grupos de oração, compartilhe momentos de necessidade, mas mantenhamos as orações funcionando, constantes. Estudando livros e textos bíblicos sobre oração. Vamos ver o que Deus quer nos ensinar. E tanto Ele quer nos ensinar que colocou isso na Bíblia. E, finalmente, como é que a gente precisa fazer, né? Vou orar com persistência buscando respostas? Aqui é sim. Como é que eu faço isso? Vamos entender o seguinte: a fé só cresce porque nossas orações não são respondidas imediatamente. Se cada oração fosse respondida imediatamente, não haveria fé. Paulo descreve esse processo, né? A fé precisa, para se desenvolver, precisa disso. Ter a certeza que Deus me ouve, ter a certeza que Deus age, ter a certeza que Deus resolve. Se as coisas são resolvidas imediatamente, eu não preciso esperar, não é fé. Pelo contrário, vai virar um garçom, né? Traz aí. Não, Deus não é garçom de ninguém. E, finalmente, outra frase de George Miller, muito importante. Se desejamos algo para a glória de Deus, deveremos orar até consegui-lo. Você quer um carro novo para a glória de Deus? Para a glória de Deus? Então siga orando. Porque Deus merece a glória, então nós temos que seguir até aí. Você precisa de um cliente novo? Tem que ser para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, ore até obtê-lo. Precisa de uma oportunidade para pregar o evangelho para o vizinho, para o colega de trabalho? Ore, porque isso é para a glória de Deus, e não desista. O próprio George Miller, né, tem a história de que uma das orações que não foi atendida enquanto ele era vivo era pela conversão de um amigo. Ele orou anos a fio por esse amigo. E só depois da sua morte é que esse amigo se converteu. Bom, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. Espero não ter metralhado vocês com informações, mas que a gente tenha tido um tempo gostoso de aprendizagem conjunta. Tá bom? Alguém quer fazer alguma última pergunta? Nós temos 1 minuto ainda. Vinícius? Não. Só agradecer mesmo pela aula. Deus continue te abençoando. Legal, amém. Agradecer a Cláudia. Cláudia é uma amiga de muito tempo já, né, Cláudia? Nós trabalhamos juntos e hoje está participando com a gente. Pessoal, vamos orar então para terminar a aula, e eu agradeço a todos mais esse tempo especial. Eu vou colocar todo esse material no nosso espaço lá no nosso espaço no Google Classroom, tá bom? Pai, nós te agradecemos por esse tempo especial em que pudemos estudar sobre oração e pedimos que o Senhor torne tudo isso prático em nossas vidas, porque afinal, só sabedoria, só conhecimento vai nos tornar orgulhosos. Precisamos sim sermos discípulos, sermos sábios e colocar tudo isso em uso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem.